bem-vindas, muito bem-vindos ao Conversando sobre Conversas. O nosso podcast faz parte do canal Arte Agora e a nossa proposta é conversar sobre o ato de conversar e criar oportunidade para que possamos nutrir nossas almas, nossos corações com uma boa conversa. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Márcia Salibian. Muitíssimo obrigada, Márcia, por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco. E, assim, para já começar o nosso bate-papo, eu quero te pedir para que se apresente. Quem é você e o que você faz? Olá, Marília. Eu que quero agradecer pela oportunidade de estar junto com você, com o Alexandre. Conversar sobre conversas é um tema fascinante, né? Eu sou psicóloga de formação, tenho uma experiência muito ampla em diálogos, em conversar. A minha profissão assim exige, né? O diálogo, ele é a principal ferramenta da minha profissão. Ele me obriga a praticar, sobretudo, a oportunidade de ouvir histórias e, a partir dessas histórias, reconstruir narrativas, né? Reconstruir oportunidades que possam endereçar novos saberes, novos conhecimentos, novas trajetórias, enfim. E é isso que eu sou, alguém que facilita pessoas a encontrarem os seus caminhos. Muito legal. Olha, eu sou absolutamente suspeito para falar de você, viu, Márcia? É, Eu né? acho, eu acredito que você é o que você falou, sem sombra de dúvidas, e com certeza você é muitíssimo mais do que isso, porque estou sendo super sincero, você é uma das profissionais mais qualificadas que eu conheço e com as quais eu tive o privilégio de trabalhar por bons anos. E ainda assim construir um vínculo de amizade que eu prezo muitíssimo. Você é um tesouro. Bom, e aí eu já começo, depois dessa rasgação de seda absolutamente autêntica, verdadeira. Márcia, me diz uma coisa. Quando você olha para o mundo que está essa coisa louca, alucinada, antes de começarmos a gravação, estava conversando com Marília exatamente sobre isso, e Marília está no olho do furacão, porque mora nos Estados Unidos, né? O que você acha que hoje mais dificulta o diálogo entre as pessoas? Na minha opinião, Ale, o que mais dificulta é a impossibilidade do outro ver o outro, né? Assim, a si mesmo eu nem vou discutir, porque eu acho que as pessoas estão completamente alheias a si mesmas, né? A gente está orbitando numa esfera onde as pessoas estão meio deslocadas dos seus eixos naturais, né? As pessoas estão alheias a tudo, né? Parece um bando de de abobalhados, perdidos. Quando você faz um questionamento um pouco mais profundo, as pessoas fogem dessa conversa, fogem desse embate, fogem de um posicionamento um pouco mais sério, preferem contar piadas e falar bobagens, né? E o outro não é visto, não é percebido na sua diferença, na sua essência diferente, né? Porque somos absolutamente diferentes. Podemos ter pensamentos talvez semelhantes, mas essencialmente somos diferentes. Somos em mais de 8 bilhões de seres encarnados nesse exato momento nesse planeta, que sofre desesperadamente por todas as imbecilidades que somos capazes de fazer, sob o ponto de vista da natureza, Sim. né? Inclusive da natureza humana, onde em 2025 somos capazes de, simplesmente porque eu não gosto de uma postura XYZ, eu decreto a falência de um país. Simples, né? Simples. Eu não gosto de você, então eu vou te retalhar com taxa XYZ e quebro toda uma estrutura econômica.
gente, eu não sei o que está acontecendo, né? Mas eu acho que falta a visibilidade humana do que é o outro, na sua diversidade, na sua dificuldade, na sua diferença, na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade. É isso que eu penso, que dificulta enormemente o diálogo, para não dizer que impede o diálogo. Ainda nessa mesma linha, Márcia, eu entendo perfeitamente e eu acho que tua perspicácia, tua sensibilidade foi direta no ponto. A pergunta que eu faço, perdão, hein? Eu juro que eu tinha colocado no silencioso, ou pensava que tinha colocado. Agora está entrando no modo avião. Me desculpe. Ah, você tem alguma estratégia quando você lida com alguém com esse perfil, com essa dificuldade de perceber o outro? Uma técnica, uma maneira, uma dica para a gente tentar construir empatia? Eu sei que é um desafio enorme, querer Sim, conversar com quem não quer ouvir, por exemplo, né? sim, sim. Mas você tem alguma dica? Olha, Alexandre, assim, a impossibilidade da escuta, quando ela existe, ela é muito difícil de ser quebrada, né? Mas um conceito moderno e uma prática que eu venho adotando e que tem dado muito certo é a permissão, né? É o quanto o cara tá afim. Então eu começo a provocar a pessoa pelo que ela mesma fala, né? Então ela fala, eu não estou afim porque isso é uma bobagem. Eu falo, é verdade, é uma bobagem mesmo. E nessa bobagem, você me permite a gente conversar então sobre essa bobagem toda, né? E aí eu vou entrando no que ela me diz e vou tentando encontrar espaços onde algum tipo de troca seja possível. E a partir dessa pequena troca, eu vou tentando evoluir. Quando eu consigo algum tipo de evolução, é sempre a partir dessa permissão. A permissão, ela dá um toque de abertura, um toque silencioso, quase inaudível, para que o cara fale e quando ele vê, ele já está me dando escuta. Quando ele percebe, ele já está me ouvindo. E aí a gente começa a ter algum tipo de troca. Mas não é simples, porque exige muita perseverança, muita persistência e uma capacidade quase infinita de fingir demência. É mais ou menos esse o caminho que eu tenho utilizado quando o cara é muito babaca, né? Porque o que mais tem é gente idiota, que você precisa conversar alguma coisa e o cara simplesmente não tem portfólio, não tem recurso, não tem bagagem, não tem nada, ou não quer te mostrar, porque tem medo de se posicionar, como eu te disse, tem medo de falar de alguma coisa que seja relevante, importante, se defende de todas as maneiras, e você precisa acessar esse cara, né? Você precisa, por exemplo, que ele tome uma decisão, né? E você vai, então, tentando, pela permissão, chegar nesse alvo. Ok. Eu estou pensando aqui no que você está falando. Você tem um currículo, né, extenso nessa área também, de mediação, eu vi, enfim. Além dessa dica que você deu, é lógico que ninguém vai aprender a mediar uma conversa em 2 minutos, mas para alguém que nesse momento esteja nos escutando e esteja enfrentando uma situação parecida, similar, precisa ter uma conversa clara, direta, com alguém da família, com um amigo, né? Colocar as cartas na mesa e não tá rolando, não está conseguindo. Tem mais alguma dica interessante? A dica, assim, a gente tem que se fazer ouvir, né? E se o outro não está disposto a te ouvir,
não tem muito o que fazer, né? Hum, Porque quando o outro não quer, cara, quando ele está brincando de surdo, é muito complexo, né? Porque ele coloca uma barreira que é difícil, né? Quando o cara não quer ouvir, quando ele está numa sintonia, seja emocional, seja defensiva na razão, seja como for, você precisa de alguma forma se fazer ouvir, né? Às vezes o próprio silêncio é uma forma de provocar escuta, hum. né? Quando você silencia, a pessoa passa a te olhar, pelo menos, né? E passa a perceber que alguma coisa está acontecendo de diferente. Você não está entrando no embate, você não está entrando naquela conversa tosca, você está silenciando e se fazendo presente de alguma maneira. Mas é uma presença que tem que ser marcante. Não pode ser um silêncio passivo, tem que ser um silêncio ativo. Um silêncio em que você observa, em que você assente com a cabeça, em que você demonstre interesse ao mesmo tempo sem dizer nada. Para que o outro pare, te observe e fale, mas o que está acontecendo? E te dê a brecha para você falar alguma coisa. Você quer mesmo ouvir? Você tem interesse mesmo em que eu fale? E ele começa a te dar algum espaço para você falar. Porque se ele ficar irredutível na escuta, e só ele quer falar, e só ele quer gritar, e só ele quer dizer alguma coisa que não faça nenhum sentido para a história, não tem muito o que fazer. É melhor remarcar a conversa para um outro dia. É isso que eu ia te perguntar, como que a gente sabe, eu acho que de certa forma você já respondeu, que como que eu sei que eu tenho que recuar, entendeu? Aham. Eu recuo quando eu sinto, como a gente está falando de tocar coração e alma, eu sinto no meu coração, né? Não é tempo, não é nada. É o meu limite, né? Chega uma hora que a minha respiração já não acompanha mais o meu pensamento, Legal. né? Você puxa o ar não vem, sabe? Você perdeu a presença, você perdeu a qualidade da presença. Aí é hora de remarcar. E esse é o tempo de cada um. Tem gente que tem um tempo enorme, o meu tempo é médio inferior, eu diria. Eu tenho um tempo mais ou menos curto, né? Eu persisto até a página 2. Eu não vou até a 3. Eu tenho que ser honesta com vocês, né? Chega uma hora que eu falo, não, tá bom, então amanhã a gente volta e conversa. Se você quiser, me procura. E deixo o espaço aberto, estou sempre disposta, sempre disponível. Sou uma pessoa extremamente acessível, mas eu tenho um limite bem claro nas minhas relações. Até onde eu É, topo e quando eu não topo também Fundamental. falar dele. é muito legal o que você está falando. E eu gosto muito de uma espécie de provérbio que diz que a gente ensina o que a gente mais precisa aprender, não é? Eu tive nessas últimas semanas aí dois exemplos que foram tão intensos de aprendizado para mim, no sentido de que eu não viabilizei uma conversa porque eu perdi completamente a noção da qualidade do momento, o que você estava chamando, Márcia, da qualidade da presença. E eu particularmente acho que quando a presença está sem qualidade, por algum motivo a gente está fora do eixo, ou estamos sendo afetados por aquele contexto, por aquela situação, talvez o melhor seja realmente não insistir e remarcar. Né? Agora, também aprendi nessas duas situações que eu teria sido provavelmente melhor sucedido se eu fosse mais flexível, se eu pudesse, se eu fosse refazer essas cenas dessas duas interações, eu teria um ritmo mais lento, eu teria falado menos, eu teria essa permissão, que é uma dica fantástica, absolutamente fantástica. E então, o que você está falando para mim é um anel no dedo, né? Porque depois eu comecei a refletir, falei, por que que isso não deu certo? Por que que esse bate-bola não rolou?
Da parte das outras duas pessoas, eu tenho um rol enorme, mas eu não posso simplesmente achar que tudo está na mochila do outro. Na minha, o que foi que faltou em mim? E Uhum, aí, quando eu penso nisso, eu acredito que tenha sido a qualidade da presença e essa, você falou de uma forma muito poética, muito bonita, Márcia, esse solicitar, esse pedir permissão, né? uhum, uhum, Achei muito legal a questão de. Porque também tive uma experiência semana passada e agora te escutando faz todo sentido, entendeu? Pedir permissão, eu acho que isso demonstra um respeito pelo outro, né? uhum. Que é fundamental. E talvez, inclusive, Marília, respeito por si mesmo. Também, Porque no momento em que eu percebo que eu não estou presente, que a minha presença não está de qualidade, eu só vou fazer besteira, exato, provavelmente, né? Não sei. é isso aí. Faz E sentido, Márcia? Total, 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 total. É isso. Esses insights são, é isso, né? Eu acho que a conversa, ela tem esse objetivo, né? É permitir que esses insights fluam e que a gente chegue a algum lugar diferente, né? Que a gente fale, pô, cara, olha, não tinha pensado nisso. Eu acho que isso é enriquecedor na hum, conversa, né? Acho que esse é o grande objetivo, né? Falar e falar, pô, cara, não tinha pensado por esse lado, né? Por esse ponto. E é legal, é legal, é legal. Sabe de uma coisa que eu tenho também, agora conversando aqui? É, há um componente agressivo, bélico no ar, Sim. quase tangível, não é? E eu também, nas minhas reflexões, eu também pensei que eu talvez fosse melhor sucedido nessas duas situações se eu tivesse sido um pouco mais doce, um pouco mais paciente, um pouco mais suave. Eu fiquei com essa sensação. Uhum. e aí eu me pergunto, como encontrar essa suavidade, né? No mundo que a gente se encontra, lógico que tem que partir de cada um, certo? Uhum. Uhum. E aí você fez um comentário no início, Márcia, que é que as pessoas não se conhecem, né? A Uhum. maioria dos seres humanos na face da Terra tem esse conhecimento interior, enfim. Eu acho que, enfim, a gente está falando disso e isso tem um impacto tremendo. Se eu não me conheço, eu não, como que eu vou desenvolver uma conversa e conhecer o outro, né? Uhum. Alguma dica nesse sentido para alguém que de repente se deu conta, sabe? Se deu conta que eu acho que eu tô parado no tempo, preciso me atualizar sobre eu mesma. O que Uhum. você Uhum. aconselharia? Que dica que você teria? Esse tema do autoconhecimento é um tema que me persegue, né? Todo mundo vem com essa, um pouco com essa questão, porque é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, né? Eu brinco que o autoconhecimento, ele se dá a todo instante. É uma questão de foco. É uma questão de você organizar a lente e falar, pera um pouquinho, para mais. Nesse exato momento, o que você está pensando sobre o que está acontecendo? O que te move? E como você faz? Você faz igual, diferente? Por que você mudou? Por que você não muda? O que você ganha? O que você não ganha? Como é que é essa brincadeira para você, Márcia? Para e pensa, mulher. Não tenha preguiça. Que isso? Por que você não pensa em você? Que medo é esse que você tem de se agradecer, de olhar para você e falar: Nossa, Márcia, que legal que foi isso? Por que você só se critica?
né? O tema da autocompaixão tem batido de sola no autoconhecimento, Uau. né? A gente vem falando de autoestima há tanto tempo, nossa, autoestima, autoestima, e a autoestima é absolutamente egóica, né? Sou eu comigo e a autocompaixão sou eu para a humanidade. Talvez aí esteja um conhecimento básico sobre você mesmo. Quer dizer, o que que você tem quando você pratica a autobondade? Você pratica a autobondade, Márcia? Você tem atenção plena sobre você? Você tem senso de humanidade? Você para pensar nas pessoas, no teu entorno, ou você se basta? Como é que é a tua brincadeira, Márcia? Eu acho que é pensar em coisas importantes. Você pratica autocrítica severa sobre você? Você se critica o tempo todo? Você se isola quando você erra? Você tem medo do seu fracasso, do seu erro, daquilo que não deu certo? Você acha que você é a pessoa mais sofredora do mundo? Você se coloca como vítima? É isso mesmo, Márcia? É esse o lugar que você quer para você? Como é que você está, hein? Quem é você, afinal de contas? Então, são questões tão simples, tão básicas, e a gente não se faz, cara. A gente não se pergunta. Por que que a gente não se pergunta? Porque a gente não foi educado para se conhecer, e muito menos para olhar para o outro. A gente foi educado para fazer parte do nada, dessa coisa que é, vive aí, cara. Deixa a vida te levar. E tem música e as pessoas gostam. Não é à toa, não é, que a gente tem uma verdadeira pandemia de burrice, de, pessoas, Acumulada, né, cara? Pelo amor né? de Deus. De conversas num nível, sabe, assustador. O pensamento crítico tem sido combatido na escola, na universidade, de uma Sim, forma aguerrida. Eu gosto sim. muito de um pensamento de Ortega y Gasset, né, um pensador fantástico espanhol, conhecido no mundo inteiro, celebrado no Japão e pouquíssimamente conhecido no Brasil, respeitado na América Latina, mas no Brasil é muito pouco conhecido. O Gasset ele diz uma coisa que eu acho magnífica. Ele diz o seguinte: toda vez que você ensinar algo a alguém, ensine também essa pessoa a duvidar do que você ensinou. Exatamente. Márcia, olha que joia! Mas Maria, isso é uma Sobre isso. bênção. É sobre Agora, isso. pensar dá trabalho. Sim, E muitas pessoas não querem ter esse trabalho. Não querem. não, porque o autoconhecimento, Ale, ele é doloroso, sim. é difícil, dói, cara. Não é simples, não é suave, né? Não é tranquilo. Ele exige um espaço de manobra interna que é que é trabalhoso, cara. Às vezes dói. Você olha e fala, meu, tô eu repetindo as mesmas coisas que eu fazia há 30 anos atrás. Por que eu resisto em aprender? Por que eu não aprendo? O que me deixa nesse lugar, né? Cara, é pensar. Existem várias formas de autoconhecimento. Eu brinco, você pode parar e pensar caminhando, você pode parar e pensar num banco de praça, você pode parar e pensar numa igreja, você pode parar e pensar numa psicoterapia, você pode parar e pensar meditando, você pode parar e pensar não fazendo nada, você pode parar e pensar conversando com o seu dedão, você pode fazer do jeito que você quiser, mas faça. Pelo amor de Deus, faça. Não fica num turbilhão do ócio achando que alguém vai te contar alguma coisa sobre você. Porque esse trabalho é teu, é o trabalho da tua vida. É você com você, cara. Não delega essa tarefa, né? Não terceiriza. Abraça, se pega, né? Não adianta ficar esperando que alguém venha e fale, olha, as suas forças, as suas fraquezas, que bobagem.
É, Duvido de quem faça isso. eu tô aqui pensando, né, num detalhe que você comentou. Quando a gente não reflete com profundidade, há uma propensão, uma probabilidade grande de a gente repetir modelos, repetir erros, Sim. né? Eu estou acompanhando agora o caso de uma mulher que se separou do ex-marido há uns 5 anos atrás, e ela me deu o perfil do cidadão, e eis que, de repente, ela agora encontrou um outro consorte, que eu não sei se é consorte ou se é com azar, Uhum, que é a cópia do ex. E uhum. ela não estava percebendo isso. Mas incrível, incrível, porque questões Incrível. óbvias, por exemplo, o ex-marido era extremamente introvertido. Não dava nem bom dia para as pessoas. E o cara que ela está agora encantada tem o mesmo jeitinho, né? Estou dando um exemplo, mas poderia ser dado dois, Uhum, muitos. E uhum. claro, o problema não está só nos outros, está em mim mesmo. Eu, quando analiso minha vida tempos atrás, ou mesmo agora, muitas vezes, quando eu tenho um pouquinho de luz, e eu consigo ver os riscos e repetições, muitas vezes, de padrões. E o Sim. caminho para evitar isso é o que você está ensinando para a gente agora, compartilhando, não é? Com seu saber, que é o autoconhecimento, é se perguntar, procurar terapia, banho de sal grosso, de quatro, mas não ficar entregue ao problema, né? À dificuldade. Não, sim. Tem uma imagem que é um nó de Buda que fala exatamente isso. Enquanto Uhum. você não aprende, você volta para o mesmo lugar. Uhum. Você volta para o mesmo lugar, até que você consiga aprender e sair desse lugar, né? E sair desse lugar não é uma tarefa simples, gente. Não é fácil, né? Autoconhecimento não é autoajuda, sabe? As pessoas confundem as coisas, né? É uma busca solitária, cara. Você pode ter gente que te ajude, não estou desprezando a importância dessas pessoas todas. Eu também sou, né? Uma delas, imagina. Mas o grande protagonista da brincadeira é você, né? O resto é coadjuvante, hum, assim, que pode ou não existir, né? Você pensa, ainda nesse tópico, porque é óbvio, é uma caminhada solitária, né, Sim. de autoconhecimento. Agora, a sensação que eu tenho, algumas vezes, também, né, somos todos dessa área, é que, às vezes, falta humildade para pedir ajuda. Sim, é verdade. É o tal do fator ego, né? Que a Sim. sociedade tanto estimula, né? Você pode, você consegue, você é foda, cara. Você não precisa de nada, você se basta. Vai lá, você é fera. Aham, aham. Você se arrebenta, né? Não é nada disso, né? Não é nenhuma coisa, nem todos os extremos, em verdade, não servem para coisa nenhuma. Então, não é assim. Não é esse o jeito, né? Esse reconhecimento de que você precisa do outro, Uhum. seja o que for, seja um espaço, seja um momento, seja um amigo, seja um profissional, o outro faz parte dessa jornada. Seja o que for esse outro, seja um ritual, seja o que for, né? Seja o seu dedão, o seu grande companheiro, não importa, mas que ele exista e que ele te sirva como instrumento de aproximação de você. O que não pode é você não ter nada, ficar esmo, solto, sem se preocupar em saber como é que você lida com a tua vida, como é que você lida com você,
né? Eu já fui muito afim de recomendar psicoterapia e tudo isso. E passei por poucas e boas, porque já fui bem sucedida em recomendar pessoas excepcionais, colegas, enfim, e que deu muito certo com algumas pessoas e com as pessoas uma catástrofe, né? Sim. E temos coisas, mecanismos inconscientes que nem Freud explica, né? Então, você não consegue ter esse parâmetro, né? Hoje em dia, eu acredito muito na nossa capacidade de saber aquilo que nos cabe, né? Então, eu deixo absolutamente aberto, converso sobre, né, todas as possibilidades e a escolha é do cara, é da pessoa. Veja o que te cabe, mas encontre esse lugar, encontre esse espaço, essa coisa que te movimente, não fica parado, né? Pelo amor, não faça isso. Por alto amor, não faça isso, né? Senão a vida não vai ter graça. E como diz a Lesito, a vida não tem replay, né? Temos Não. que ser. Não. Uh-uh. Eu estou pensando aqui, que você falou a questão, né? A gente está falando da questão da humildade, pedir ajuda, e me remeteu a Carol Dweck, que é uma estudiosa do ser humano, que criou a teoria do. Eu vou usar uma palavra em inglês aqui, que eu não gosto, mas na falta de uma mais adequada daqui, mas please, por favor, Uhum. um mindset de crescimento e um mindset fixo, né? Uhum. Que eu acho que tem tudo a ver com a questão da humildade também. Sim, Porque uma pessoa que tem um mindset fixo, ela acha que ela nasceu daquele jeito e ela vai morrer daquele jeito. Se ela tem algum talento, ela tem. Se ela não tem, não vai desenvolver nenhum, né? E uma pessoa com um mindset aberto de crescimento tem uma atitude exatamente ao contrário, né? De aprender, de ir atrás, de encarar os desafios, de encarar as dificuldades e superá-las ao longo, né, da caminhada, da nossa jornada. E eu acho que tem a ver com isso, porque o conhecimento é exatamente isso, né? Acreditar que a exatamente. gente pode mudar amanhã, né? Que eu vou estar, assim, que eu vou estar no meu leito de morte e ainda vou estar aprendendo, porque enfim, acredito que daqui vou para um outro lugar que vou continuar essa jornada. Mas acho, enfim, fiz essa conexão, adoro a Carol Dweck, recomendo para quem não lê o livrinho dela, que tem aí, tem no Brasil, e, e assim, é uma guru nesse sentido. Legal, legal. Boa dica. É, Márcia, uma outra coisa que eu quero aqui, é, a tua percepção é sobre a ideia de limite. Uhum. Eu estava lendo um artigo a semana passada, e não me lembro do nome do autor, mas ele comentava que um dos problemas grandes da vida contemporânea, dos relacionamentos, é a dificuldade de se estabelecer o limite, não é tanto o próprio quanto do outro. E você pode falar um pouquinho para a gente como você vê isso? Claro, Lê. É, é, o limite, ele não pode ser uma limitação. O limite tem que ser Que frase uma linda! expansão, Hum, né? Ele tem que ser libertador, né? E não limitador, tá? O limite para mim é aquele ponto em que você está absolutamente convencido de que está bem, está adequado, está confortável, está ok, está tudo bem, está tudo certo. Para mim e para você. Quando começa a gerar algum padrão de incômodo, não está bem. Então, paramos aqui.
Você não me atravessa, eu não te atravesso. E esse limite, ele é variável de acordo com o tipo de relação que se estabelece. Então, por exemplo, com filho, o meu limite é um. Com meus amigos, o limite é outro. Com alunos, o limite é outro. Com consultoria, o limite é outro. E os limites são diferentes. Não existe um padrão de limite. O limite correto não existe. Para mim, não existe. Para mim, é sempre aquilo que claramente está estabelecido e que é bom para mim e para você. Está bem assim? Está bem assim. Está fechado este combinado? Está fechado esse combinado. São os 8 segundos, Alê, os 8 minutos, né? Esse é o limite. Esse é o limite. Tá dado. O combinado não é caro? O combinado não é caro e precisa ser estabelecido sempre. Sempre. Novos Qualquer coisa que combinados? não tenha limite, qualquer relação que não tenha um combinado, que fique sem nenhum limite estabelecido, acaba desandando, acaba se perdendo por falta de limite, por falta de esclarecimento do que é libertador, do que até onde podemos ir, até onde nos compete chegar, até onde vai a brincadeira, né? Então, para mim, o limite jamais será limitador. Ele sempre é a questão do, cara, isso é tudo que nos cabe. E isso que cabe pode ser do tamanho que a gente quiser. Só precisamos combinar o tamanho que é. E provavelmente nos relacionamentos, porque quando se fala de limite, com muita frequência, já a gente vai para os extremos, né? Para o Sim. limite do limite. E quando, na verdade, eu, você, Maria, João, a gente vai tendo provas, dando provas e recebendo provas, de uma série de limitações que, se eu não tenho clareza delas, e de alguma maneira não desenvolvo uma aceitação, uma conivência, um acordo, o limite não vai ser expansão. Isso é o que eu gostei Não, muito vai ser bem como você limitador. colocou. A consciência do limite expande. A falta de Isso. consciência retrai. É uma coisa mais ou menos assim. É isso, é exatamente isso, Ade. A falta de consciência do limite inibe. Fica uma coisa. E agora? Vou ou não vou? Posso ou não posso? Consigo ou não consigo? Devo ou não devo? E agora? Será que pega mal? Será que é demais? Será que é de menos? Não. Então, quando você tem essa clareza, quando isso está dado, tá tudo bem, tá tudo certo. Márcia, eu estou curiosa, a gente está falando de humildade, de, de várias questões, né, que fazem parte dessa sopa, que é uma conversa. Quando você pisa na bola numa conversa, o que que você faz? Peço desculpa. Sem dúvida nenhuma. Eu começo já dizendo que pisei na bola, né? Falo, olha, pisei na bola, né? É, seguramente não foi intencional, mas pisei na bola. E agora eu quero saber como é que eu posso fazer para aprender e não pisar de novo. Me ajuda. Humildade. Que lindo, que Humildade lindo, que total. lindo. Total, Muito total, legal. total. Total, total, total. E sem nenhum pudor, tá? Nenhum pudor. Eu me recolho com muita facilidade. Essa é uma coisa que eu já aprendi já há muito tempo. Como eu falo muito, né? Como eu te disse, eu sou uma conversadeira nata. Pisar na bola tem uma relativa frequência. Entendo. Então, aproveitando aí nesse sentido, e quando pisam na bola com você? Boa, boa. Eu normalmente dou um tempo, tá? Espero que a pessoa perceba. Dou um tempo mesmo, assim, não fico
eu tento não ficar aborrecida, tá? Porque eu entendo que Hum, derrapar é parte do jogo, tá? Às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Mas eu tento não ficar. Assim, intencionalmente, eu tento botar na lógica, tento jogar para a razão e falar, Márcia, é parte do jogo, né? A espontaneidade é parte do jogo. E o derrapar faz parte também desse combo da espontaneidade. Então, eu tento esperar um tempo para ver se a pessoa chega e conversa sobre o assunto, de alguma forma. Se a pessoa não chegar, se for alguém muito importante para mim, e normalmente as pessoas me importam muito, eu provoco a conversa. Falo, cara, deixa eu te contar uma coisa. Houve uma situação em que a gente estava falando disso, daquilo, daquilo. Você não tem responsabilidade nenhuma porque o sentimento é meu, né? Mas eu me senti tão esquisita. Será que eu estou certa na minha percepção? Será que foi essa a sua intenção? A gente pode voltar nesse tema de novo? E provoca um pouco a retomada da conversa. É mais ou menos assim que eu caminho. Muito legal, muito legal. É, Eu não deixo acumular, eu não deixo acumular a bosta. É mais ou menos isso. Para depois essa não é a ter tanto Márcia. trabalho de limpeza. Muito bom, muito bom. É, eu acho que é o caminho, é o caminho. Conversar é o caminho sempre, não é? sempre, Sempre. sempre, sempre. Sempre, sempre. E eu tenho um trem aqui, como dizem os mineiros, um trem de perguntas aqui, né? Que a gente podia ficar aqui horas conversando. Tem uma lista aqui, mas eu acho que foi uma boa reflexão assim para fechar o nosso bate-papo. O que vocês acham? Eu Eu acho que sim. estou muito nutrido com todas essas vitaminas, né, que você nos proporcionou, Márcio. E eu teria um Eu acho que pedido para nós nos você. proporcionamos, Ale. Eu acho que Ok, nós É tivemos muito. é uma mútuo, é oportunidade muito mútuo. legal de troca, É, né? gratidão, gratidão. Márcio, fala, Marília. Eu tenho uma última pergunta para a Márcia. Só uma. Então você tem uma pergunta e eu tenho um pedido. Ok. Que é o seguinte: pensando na nossa profissão, na sua, na minha, que a gente tem uma, na do Alê também, a gente é meio, né, tá na mesma área. Que conselho, não gosto muito dessa palavra, que dica você daria para uma profissional que esteja é, iniciando a sua carreira na área de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas? Uma dica sua. Tá. É, você vai rir, mas não vale rir, tá? Ok. Eu diria Acho para a que eu já pessoa, comecei. eu diria para a pessoa não começar pela área de recursos humanos. Eu diria para ela começar pela área da psicologia clínica, porque faz toda a diferença do mundo um olhar clínico sobre gente. A área organizacional, ela dá uma encolhida na percepção. E perceber pessoas é um ganho gigantesco para a área de RH. Perceber gente, não perceber recurso, sabe? O recurso, como folha de pagamento, um recurso, um headcount, eu não curto. Então, eu diria para o psicólogo: psicólogo, aprende a ver gente, vai fazer psicodiagnóstico, vai entender como é que são as dores do ser humano, vai fazer um pouco de psicologia social, vai fazer um pouco de psicologia educacional, vai se formar bem, vai ser um bom ouvinte, vai ser um bom pesquisador. Aí, se de todo você escolher a psicologia organizacional e for para a área de recursos humanos, vai completo, não vai fatiado.
Porque o cara que vai só para RH, na minha opinião, Sim. isso porque eu conheço bastante psicólogo de RH, eles são muito vesgos. Eles não olham com a profundidade necessária o ser humano como ele é. Eles olham partidos, sabe? A entrevista de um cara de RH e de um psicólogo clínico é completamente diferente. Trabalhando em RH, né? É completamente diferente. O olhar é diferente, o cuidado é diferente, a qualidade da relação é diferente. Eu diria isso. Não vá direto para RH. Se prepara mais, se treina mais, conhece gente primeiro. Não entra direto na massa, sabe? Não vira bolo, não vira farinha. Muito legal. Amém. Muito bom, muito bom. Obrigada, obrigada. Ainda bem que eu lembrei da pergunta. Manda, Lê. Márcia, um Sim, pedido para querido. fechamento aí do nosso podcast. Dá um recado para nossa, para a galera que está nos assistindo, para os amigos, amigas. Sinta-se Gente, livre amigos, para dar esse recado. amigos, amigas do podcast Conversando sobre Conversas, não percam a oportunidade de ter uma boa conversa. A conversa é tudo de bom. É o que movimenta as essências, as almas, os corações, né? Não deixem para depois uma boa conversa. O tempo não volta. Aproveita e conversa para caramba. Mas conversa para valer, tá? Não faz papinho bobo, kikiki, cacacá, fofoquinha, nada disso. Coisa interessante, coisa de conteúdo, bota a cabeça para pensar, investe em você. Você é o princípio de todas as coisas. Fica bem. Gratidão, Márcia. Gratidão, Marília. Namastê. Gratidão, Alê. Gratidão, Marília. Fiquem bem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Muito Obrigado a você. obrigada, Márcia. Obrigada, Lê. E eu tenho alguns obrigados também. Ao Alexandre Santos, que é o nosso sponsor. Ao Beto Betrame, que é o maestro Beto Betrame, que é o idealizador da nossa vinheta. E o Luciano Aguiar, que é o criador do nosso logo. É o trabalho de uma comunidade aqui. Está aqui, então, obrigada a todos, gente. Gratidão. Gratidão estendida a todo mundo. Muito bom. Beijos, até a próxima! Abraços. Até a próxima, gente. Para de gravar, Marília.